Começando mais um dia aqui, diretamente de Santa Marta. Estamos tomando um café da manhã no hostel que nós estamos ficando. Tem café da manhã incluso. E hoje veio uma comida típica, bem diferente. Qual é o nome, Denner, que eu já esqueci? Caieye. Caieye. É isso? Caieye. Caieye. Olha, não pronuncia o J, que é caieye. É muito diferente. E é tipo um purê. Aí em cima Mas tem... é um purê do quê? Não sei. Plátano. Plátano? Banana. Sério? É um purê de banana? Sim. Gente, chocada. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? De comer umas coisas diferentes. Ou de frescurite, né? Não é. É dificuldade, paladar e tal. Cara, vai ser difícil. Experimenta logo, passa debaixo da mesa, aquele ritual todo. Você adorou pela sua cara, eu te conheço. É muito diferente. O purê é meio difícil de comer, mas o resto tá uma delícia. Sempre vem um suco, um cafezinho. Eu não gosto de café, o Denner ama café. O dia dele não começa sem café, né? E aí vem umas frutinhas. Hoje veio banana, mamão e melancia. Seguinte, hoje nós queríamos falar sobre algo que sempre perguntam pra gente, né? Da onde vem o dinheiro de vocês para vocês ficarem viajando? Pois é, sempre pergunto e eu vou dar uma resposta. É um segredo, mas é que a gente trabalha. Mas antes de a gente contar, né, com que a gente trabalha, como funciona, da onde vem esse dinheiro, enfim, para sustentar, né, a nossa vida, o nosso estilo de vida, que a gente já vive na estrada aí mais de um ano. Mais de um ano. E então a gente vai contar um pouquinho da nossa história. A Elisa e eu somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente se conheceu lá. Sim. E eu sou desenvolvedor de software, mas eu trabalho desde os 15 anos com outras coisas. Daí lá pelos 19, 20 anos eu comecei uma faculdade de tecnologia e processamento de dados, afinada, não existe mais. Existem várias outras com vários outros nomes da mesma coisa, eu nunca entendi isso, mas enfim. Isso foi lá por 2002 que eu comecei a faculdade. Nossa, tem tempo, hein? Vai fazer 20 anos, gente. 20 anos já. 20 anos, já comecei a faculdade mais velho, com 20 já, geralmente a gente começa mais cedo. Então né? Fazem a conta aí. Tem 40. Foi muito difícil fazer essa faculdade, tipo, fazer uma faculdade de informática de TI, só que eu não tinha computador em casa. Nunca tive. Eu usava o do trabalho, que eu trabalho, tipo, era como se fosse o menor aprendiz, na minha cidade chama Mirim, a gente andava com os uniformes azul, assim, e fazia serviço de escritório. Mas o meu primeiro trabalho foi como leiturista de energia, sabe, os reloginhos da sua casa, passa um cara lá para ler, e depois ele anota aqui, e depois gera fatura sobre isso, então. Comecei mesmo na área que eu trabalho hoje em 2005, já tem tempo, tem 17 anos aí, e na época era profissão do futuro, né, todo mundo fala profissão do futuro, não sei o que, e o futuro demorou um pouquinho para chegar, mas agora a gente tá lá já, a gente tá na crista da onda agora das carreiras aí, o desenvolvedor de software, o engenheiro de software, o programador, é o cara procurado no momento aqui no Brasil e fora também. Ah, detalhe, minha turma tinha 80 pessoas. 2 salas de 40, depois no segundo semestre já ficou a metade de cada uma, juntou. E no final das contas, em 3 anos, eu fui o único a me formar no tempo certo, né? Elisa fala que isso é grande coisa, mas não sei. Grande coisa, sim. Ele acha que não é nada. Eu sinto muito orgulho disso. Que bom. De saber disso, né? Ele é muito esforçado. Mas ele como é muito se fosse esforçado. formado na USP, mas não era. Não, era uma faculdade bem meia boca. Então por que todo mundo não passou? Ah, porque, não sei. Talvez. Se era tão meia boca assim, era pra turma toda ter passado, né? E ter terminado junto. Ele foi o único da sala. Sim. A ter terminado a faculdade no tempo certo. No tempo certo. Os pais do Daniel sempre foi bem humildes, assim. Então pra estudar foi muito difícil. Sim. E no meio, falando do meu pai, no meio desse processo eu perdi meu pai. Eu tinha 25 anos já. Eu tinha me formado já. Só que eu não dava muita importância pra minha profissão, pra minha carreira, sabe? Era uma coisa que eu ia fazer. Ele falava, cara, você terminou a faculdade e ganha só isso hoje em dia, sabe? Daí eu ficava meio assim, falando, eu tô começando, mas bateu. Daí quando ele faleceu,
eu tive que assumir as contas da casa, eu não gosto desse papel, desse nome que fala o homem da casa, não é homem da casa, era mais o provedor ali da parada. Porque na verdade o Denner é filho único, né? Sim, então único, é só ele e a mãe dele. E minha mãe sempre foi o homem da casa, mesmo quando meu pai era vivo, sabia? Minha mãe era bem batalhadora. Por causa dela, eu consegui terminar minha faculdade, porque teve uma época, eu ganhava tipo R$400 e a faculdade custava 350. Daí teve uma época que eu não fechou mais a conta, né, cara? Precisava comer, precisava tomar, né, cara? Viver, né? Viver. Daí eu falei pra minha mãe, pros meus pais, falei, pai, eu não vou conseguir na faculdade, acho que eu vou trancar. Meu pai falou, putz, fazer o quê? Tranca. Daí eu falei pra minha mãe, falou, não, pera aí. Não vai trancar coisa nenhuma, não. Na época tinha uns passes de ônibus de papel na minha cidade, de papel, e valia como moeda corrente aquilo lá, né, cara? Porque às vezes o pessoal comprava pão com passe de ônibus lá, cara. E minha mãe vendeu todos que ela tinha, os restantes lá, porque às vezes ela não usava todos, e vendeu e continuei, paguei um semestre, paguei outro, daí arrumei um trabalho não na área, mas que me pagava bem no banco, trabalhava no banco. Era legal, mas tipo, tinha que usar gravatinha, assim, imagina. Eu trabalho desse jeito hoje em dia, imagina eu de gravatinha. No calor do cão em Campo Grande. E aí depois, daí esse trabalho foi temporário também, durou 6 meses, mas aí eu fiz uma caixinha pra eu não precisar trabalhar durante 6 meses. Eu tava mal na faculdade, porque eu não conseguia estudar, era muito corrida. Fiz uma caixinha pra poder ficar sem trabalhar 6 meses aqui, uns 6 meses sabático, dinheiro da faculdade e um dinheirinho pra eu gastar ali. E eu consegui estudar bastante nessa época, eu estudei bem, cara, aprendi coisas. Tem professor que lembra de mim até hoje, eu falo com ele sempre. E foi assim, depois de um ano eu comecei a entrar nas empresas, eu comecei a fazer amigos e entrar em outras empresas, ganhei uma confiança ali. E lá em 2013, foi quando eu conheci a Elisa, eu já estava bem, já estava viajando pela empresa, já estava apresentando projetos para superintendente do Banco do Brasil, para gente do governo de Alagoas, eu tava um cara importante, né? Sim. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Quando eu conheci o Denner, eu tinha 20 anos. E eu já estava me formando em pedagogia, eu tinha acabado de me formar. Tem até uma história engraçada, porque tinha 2 convites, né? No dia da formatura, sobrou 2 convites. E eu chamei a minha amiga e falei assim, vê com os 2 meninos, se os meninos querem ir. Os meninos que a gente conhecia, que era amigo do Denner. Aí o menino chamou o Denner, falou, vamos comigo e tal. E o Denner falou, não conheço a menina. Chatão esse negócio de formatura. E não conheço ela. E ele não foi na minha formatura, era pra ele estar na minha formatura. Aí ele não foi. Uma semana depois, uns 10 dias depois mais ou menos, a gente se conheceu pessoalmente, né? Por coincidência, no forró, com amigos em comum, e foi assim. Nessa época, então, eu tinha acabado de me formar, a minha faculdade também foi um pouquinho complicado, eu não tinha dinheiro para pagar, e a minha avó que pagou para mim. Minha avó, por parte de pai, ela na época tinha condições, ela pôde pagar, então ela que pagou a minha faculdade. E foi muito difícil, eu pegava 4 ônibus, e aí tinha a época do estágio também, então eu acordava 4 horas da manhã, ia pro trabalho, eu trabalhava como garçonete em terminais, né, terminal de ônibus, então eu trabalhei assim 1 ano, então eu trabalhava à tarde, eu ia pro estágio e à noite eu ia pra faculdade, chegava morta, destruída, pegava no total uns 8 ônibus por dia, não mais, era 4 pra ir, 4 pra voltar, ainda tinha o trabalho. Nossa, sei lá, mais de 10 ônibus por dia, era muita coisa. Então era muito corrido, né? Era bem difícil, mas depois de 3 anos eu me formei, eu entrei cedo na faculdade, com 17, então com 20 eu me formei. E até quando a gente se conheceu, eu trabalhava em 2 empregos, depois quando a gente resolveu casar, que foi logo em seguida, né? Sim. Trabalhava em 3 empregos, tentava fazer de tudo pra gente conseguir grana, né? Até pra poder casar, comprar casa, a gente comprou nossa casa. Mas enfim, resumindo, a Elisa já nutria um desejo de sair da nossa cidade lá. E eu ficava reticente com isso e arrumava tudo quanto é desculpa pra não sair. Ele não ia de jeito nenhum. Eu não iria. Por causa disso, por causa daquilo. Minha desculpa era o trabalho. Eu fui mandando embora.
acabou a desculpa, mas eu arrumei outro trabalho pra dar desculpa. Daí... Então, nisso, eu fui demitida 2 meses depois. Eu era professora da educação especial, então eu tinha um aluno, né, que eu trabalhava dentro da sala de aula com ele, e ele pediu transferência. Então eu perdi aquele aluno, de manhã eu já não estava dando aula, que era ali comecinho do ano, e eu estava com as aulas particulares só. E eu tinha muita vontade, como o Denner disse, de sair de Campo Grande, de ir para outro lugar, de conhecer outros lugares. Aí virei para ele e falei, vamos pro Rio ou para São Paulo. Ele, o quê? Você é louca? Nós fomos pro Rio, né, com uma mochilinha nas costas, e nós fomos. Ficamos lá 5 anos. Aconteceu muita coisa. Tem vídeo aqui no canal contando como foi a nossa chegada no Rio. E a nossa saída também. E a nossa saída também, tem tudo explicando. Mas veio a pandemia, depois de 5 anos, e mudou toda a nossa vida, né? Eu estudava teatro, não falei disso, né? Eu sou atriz, eu estudei 5 anos de teatro, sou palhaça, o Denner também, depois que eu comecei a fazer o curso de palhaçaria. E temos como provar. Temos. Vai aparecer a Pimba e a Peu aí. E então, a gente tem uma vida, né? Teve uma vida lá no Rio de Janeiro, uma história, temos amigos. Eu sou apaixonado por aquela cidade. Sim, ali, né? Também. Então, a gente achou que nunca iríamos sair dali. Tava tudo certo, a gente tinha planos de aumentar a família, né? Comprar apartamento. Isso é importante falar. Como assim, vocês são nômades? Não, mas a gente teve essa vontade. A gente queria enraizar tudo. Só que aquele desejo de conhecer o mundo ainda era muito grande, né? Sim. Acabou que o Rio de Janeiro estava inviável pra gente morar com a pandemia. A gente morava em Copacabana, pagava um aluguel muito caro e não usufruía do lugar porque a gente estava em não teve lockdown no Rio de Janeiro, mas a gente ficava muito preocupado de sair na rua. Sim, né? A gente ficou preso. Falei, já que a gente tá preso aqui, vamos pra nossa cidade. Devolve a casa, como a gente estava ali muito tempo, conseguimos devolver. Mas então, aí resolvemos cair na estrada, né? Com o trabalho. Então, como o Denner disse, ele tem um trabalho que é lá do Rio, só que ele não precisa estar presencial, né? Não precisa. Então, ele continua trabalhando, continua ganhando todo mês. Ele tem alguns benefícios também, né? Então, tem o ticket de alimentação, o cartão, né? Sim. Então, tem algumas coisas. E tem um auxílio para você pagar suas despesas de internet, essas coisas que passaram a dar agora. Tem o meu trabalho formal. Eu faço as minhas atividades, meu expediente de segunda a sexta, das 10 às 19. Aqui agora é das 8 às 17, por causa do fuso horário, tem que acordar muito mais cedo. E é isso, a boa parte da nossa renda, quase toda mesmo, vem do meu trabalho. Então, quando a gente caiu na estrada, eu trabalhava com eventos, né? Antes de cair na estrada, eu trabalhava com eventos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, eu trabalhava com eventos, eu não dava mais aula e estudava teatro, né? Aí eu também estava com um projeto de palhaçaria, começando a apresentar em escolas, que é uma coisa que eu gosto muito. Só que aí veio a pandemia, eu não tinha um trabalho fixo, né? Só o Denner que tem um trabalho fixo há muito tempo. Então eu fiquei assim, cara, e agora? O que eu faço? Aí quando resolvemos cair na estrada, o Denner falou, faz alguma coisa. Eu falei, vou criar um canal e vou compartilhar tudo, vou trabalhar. Eu não sabia editar nada, absolutamente nada, eu sou uma negação. E aí aprendi a editar, o Denner ajudou muito, ele estudou, né, algumas coisas e me ensinou. Eu que montei a nossa stack de edição, de equipamento, de tudo mais. Eu não sabia quase nada, mas procurar, estudar, descobrir qual que é o programa que faz isso, coloquei no meu computador, aprendi vendo aula, depois o que eu aprendi eu ensinei pra Elisa. E aí foi isso, comecei aqui com o canal. Como eu sempre falo lá no Instagram, às vezes demora horas para editar um vídeo, tem dias que eu fico 5, 6, 7 horas para editar o básico, né? Esses dias demorei umas 8 horas pelo menos. A gente divide, a Elisa faz essa parte mais grossa de cortar os vídeos, ver o que não é necessário. E o resto eu finalizo com o acabamento ali, as transições, as legendas, essas coisas que é mais fácil do que o trabalho dela. Então eu comecei a pensar como que eu posso ganhar dinheiro. Uma das formas seria o canal, né? Se vocês quiserem um vídeo falando quanto que a gente está ganhando pelo canal, como que funciona para ser monetizado, a gente explica. Eu faço um vídeo explicando aí. É um pouquinho complicado. Demorou para ser monetizado, né? Não demorou tanto. Foram 7 meses, né? Mais ou menos. Mas
Enfim, é um caminho aí. E também eu cuido de 2 páginas do Instagram que as pessoas me pagam por mês, né? Então essa é a forma. Óbvio que o dinheiro não é muito, né? Sim, é bem pouco. Mas o detalhe, como que você conseguiu esse trabalho? Por causa da viagem. Por causa da viagem, foi. Eu fui pensando, o que eu posso fazer? E o tempo todo eu tô procurando alguma coisa para conseguir viajar, né? E também ganhar o dinheiro, trabalhar. Então, diferente do que todo mundo pensa aí, é rico, sei lá o que, tira esse dinheiro da onde, não tá trabalhando. Gente, a gente trabalha e muito. Normal, tá? E durante a semana a gente não passeia, a gente não faz nada. A gente tenta ter uma vida normal. Aqui, por exemplo, nós estamos indo pra academia, malhando, depois do trabalho, a gente dá uma voltinha, vai no mercado, faz comida, todo dia eu cozinho. Enquanto o Denner tá trabalhando ali, eu fico responsável, então eu cozinho, faço as coisas, organizo. Então é uma vida assim, normal, é um estilo de vida, né? Um estilo de vida, sim. Que a gente leva. Então é isso, o dinheiro vem daí de muito trabalho pra gente continuar. A gente batalhou muito pra viver assim como a gente vive. E é isso, eu acho que tem que batalhar, né? E se você tem essa vontade de cair na estrada, cara, procura, faz alguma coisa, junta grana por mês, tenta se organizar, se planejar, nem que seja aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enfim. Você tem que ver quanto que você custa pra você mesmo e fazer essa conta de quanto que você precisa ganhar por mês pra se manter, sabe? Às vezes você tem que abrir mão de muita coisa. A gente abriu também. Sim, de muito benefício que a gente tem morando numa casa. A gente abriu. Se você perguntasse pro Denner de 1 ano e pouco atrás, pedisse um conselho, eu falaria, vai com cuidado. Hoje em dia eu falo, se joga. Se joga na estrada, se joga na vida, que vai dar certo, cara. O universo, quando você quer uma coisa, o universo conspira pra você conseguir, então... Exatamente. Todas as vezes que a gente decidiu fazer alguma coisa e todo mundo falava, cara, que loucura, não faz isso. As coisas aconteceram. Sim. É impressionante, as coisas acontecem. Se você quer uma coisa, vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Então... É isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da nossa história, o que vocês acharam. A gente pensou bastante, né, de contar, que é uma intimidade, falar um pouquinho sobre a gente. Muita gente pergunta, né? Então, o próximo vídeo que muita gente pergunta também, e os filhos? Esse vídeo a gente faz mais pra frente, tá? Já tem uma cobrança grande aí da família, sim, né? Sim. Nossos pais estão daqui uns anos. Vocês podem continuar viajando, deixa eles comigo aqui. Não, mas muita coisa vai acontecer, a gente tem planos, enfim, mas é um pouquinho mais pra frente. Acho que um pouquinho só. Um pouquinho. É isso. É isso e... Eita, pega. Nossa, quase chorei pela nossa história.